vantagem do conjunto McLaren Mercedes em cima das outras equipes. Você está vendo aí Ricardo Rossetti, o primeiro a vir para a pista. Ele que fez o pior tempo dos 22 pilotos na pista até hoje pela manhã. Os tempos hoje, a melhor marca acabou sendo de Mika Häkkinen com 1:50.319. Ontem Schumacher tinha sido o mais rápido, mas hoje Mika Häkkinen fez 1:50.319. Coulthard foi o segundo, restabelecendo as duas McLarens à frente. Você viu aí como deu uma fritada no dianteiro direito. O Rossetti já tentando uma volta rápida na parte de descida do circuito de Spa-Francorchamps. Portanto, Häkkinen e Coulthard os mais rápidos. Damon Hill é a Jordan cada vez andando mais forte nessas últimas provas. Damon Hill foi o terceiro. Villeneuve, que ontem bateu forte também na Eau Rouge, foi o quarto tempo com 1:58.159. Ed Irvine foi o quinto. Schumacher, que você vê aí dentro de sua Ferrari no box, apenas o sexto colocado. Rubens Barrichello fez o 15º tempo com 1:54.071. E Pedro Paulo Diniz o 18º tempo com 1:55.302. Aí você está vendo o Irvine, que foi o quinto hoje pela manhã. São 6.968 metros, praticamente 7 quilômetros em cada volta no extenso e belíssimo e altamente seletivo circuito de Spa-Francorchamps. Um circuito que tem tudo, é da preferência da grande maioria dos pilotos. Um circuito que tem subidas, descidas, curvas de alta, curvas de altíssima, curvas de freadas fortes, curvas de primeira marcha. Um circuito que exige tudo de todos os conjuntos, de todos os pilotos. Um circuito realmente seletivo. Você vê Rossetti completando ali a volta e Schumacher saindo dos boxes para a sua primeira volta de aquecimento de pneus. McLaren também na pista. Mika Häkkinen foi para a pista. Foram para a pista Rossetti, Tuer, Irvine, Villeneuve, Panis, Hill, Mika Häkkinen, Herbert, Schumacher. Esses são os primeiros pilotos a buscar as primeiras voltas. Você está vendo aí David Coulthard, companheiro de Mika Häkkinen na McLaren. Este é Hans-Harald Frentzen, está perdendo o emprego na Williams. A Williams, aliás, que vai trocar seus dois pilotos. O Villeneuve sai por vontade própria e o Frentzen sai, digamos assim, induzido a sair. Aí você está vendo o Mika Häkkinen. Eu falava agora há pouco do acidente de Mika Salo, do treino hoje pela manhã, e a equipe McLaren acompanhando a volta de Mika Häkkinen. Eu falava do acidente de Mika Salo hoje pela manhã. Ele bateu muito forte na Eau Rouge. Para quem conhece, está acostumado com o circuito da Bélgica, aquela curva de descida e subida. Um S muito rápido, depois de um mergulho muito forte. Já já a gente vai ver, porque ele está fazendo a buzz stop, a Stincano, que vem antes da reta dos boxes. Você está vendo aí a equipe Ferrari. Então nós vamos ver, primeiro mostrar o local exato onde é e depois mostrar para você o acidente. Hoje, você já viu. Agora vamos deixar as coisas claras. Quando colocar no ar, a gente avisa para a gente poder saber. Então, você já viu aí o acidente do Mika Salo. Nesse ponto que você está vendo aí agora. Aí ali, exatamente ali, onde ele beliscou por dentro ali a zebra, o Mika Häkkinen. O tempo era de Tuero com a intermediária de 31.814. O Mika Häkkinen passa com 30.126, com 1.6 abaixo, absolutamente normal. 1.6 abaixo na primeira parcial do tempo da Minardi. O Tuero fez 1:55.805, o Ricardo Rossetti 1:57.131. Apenas os dois primeiros que completaram uma volta chamada volta rápida neste princípio de treino. Vamos esperar a possibilidade da briga das McLarens com a Ferrari, da possibilidade do Schumacher. Agora, muito se pode apostar na possibilidade de chuva, não é isso, Reginaldo Leme, que vem aí para a sua primeira participação? Por quê? Aqui nesta região, na Bélgica, nesta época do ano, o tempo cobriu, é sinal que em algum momento vai chover, a não ser que esfrie demais. Esse pode ser um problema, porque a temperatura realmente baixou muito. Nós estamos com 11 graus de temperatura, 15 graus a temperatura da pista. Ventos de 1.7, ventos muito fracos. Veja o Häkkinen passando 1.026 abaixo. Vai para marcar
a sua primeira volta rápida, mas a possibilidade de chuva sempre existe. E a chuva sempre será uma aliada muito forte de Schumacher, pela habilidade que Schumacher tem em conduzir um carro na chuva, e aí pode fazer a diferença. Vamos então, Reginaldo, poder sentir na realidade a diferença real existente de performance entre as McLaren, principalmente a McLaren de Hakkinen e a de Schumacher, e sempre apostando na possibilidade de chuva. De qualquer forma, é uma briga aberta no campeonato. Bom dia, amigo da Globo. É uma briga aberta porque Schumacher em Spa significa um risco, uma possibilidade de vitória bastante grande e um risco à liderança até então tranquila da McLaren, porque algumas corridas atrás estava 16 pontos atrás, 16 pontos à frente de Schumacher no campeonato, ou Mika Hakkinen. Agora não, o Schumacher, que nos últimos 6 anos, na verdade, ganhou 5 aqui. Uma ele não levou, acabou sendo desclassificado, aquela corrida de 94. Quer dizer que ele tem 4 vitórias, ainda perde para o Senna, que tem 5. Mas nos últimos 6 anos, o Schumacher levou, na verdade, chegou em primeiro 5 vezes e uma em segundo. Quer dizer, é um leão, é o rei de Spa, é uma coisa que faz assim a estabilidade de Mika Hakkinen realmente tremer e pensar que pode até perder a liderança do campeonato. A McLaren tem todas as chances de largar na primeira fila. O Schumacher dizia que mesmo com esse novo motor da Ferrari, que comenta-se chega a 800 cavalos de potência, eles não têm certeza de conseguir a primeira fila. Tem sim certeza de fazer uma corrida muito tranquila e confiar muito no resultado da corrida. Em treino, a McLaren ainda é a favorita. Agora é um treino e como a corrida vai depender muito de Coulter também largar na primeira fila ao lado de Mika Hakkinen, isso promete muito para esse treino. Prestem bem atenção como o Coulter vai ter que dar tudo aqui para conseguir tirar o Schumacher de qualquer forma da primeira fila. Por enquanto, Mika Hakkinen tem o melhor tempo com 49,649. Schumacher tem o segundo tempo, 1,50,085. A diferença, portanto, de 4 décimos. Hill, confirmando a boa fase da Jordan, tem 1,50,875. É o terceiro. Hans-Harald Frentzen tem 1,51,085. Irvine é o quinto com 1,51,195. O sexto é Ralf Schumacher, o sétimo Villeneuve, o oitavo Panis, o nono Herbert, o décimo Takagi, o 11º Tuero, depois Nakano e Ricardo Rossetti, 13ª posição. São os 13 carros que vieram à pista. Rubens Barrichello e Pedro Paul Diniz ainda não entraram para tentar uma volta. Isto com 8 minutos de treino, 8 minutos de 1 hora que eles têm de treino. A tendência é que todos usem 4 jogos de pneus, tendo apenas uma volta rápida, porque o circuito é muito longo, eu repito, praticamente 7 quilômetros. São 6.968 metros, mais 32 metros nós teríamos 7 quilômetros. Então a tendência é realmente que cada piloto use 4 jogos de pneus, fazendo apenas uma volta rápida com cada um desses jogos de pneus. Veja como eles tentam aproveitar todo o caminho, passam por cima da zebra, o carro salta, ali trabalha toda a suspensão, ele praticamente sai do chão e volta. Uma pista onde se arrisca muito, principalmente na Eau Rouge. O Villeneuve bateu forte ontem. O Salo bateu forte hoje. E há até uma explicação, os pilotos dizendo que esses pneus que você vai vendo aí com esses riscos que diminuem a área de contato do pneu com o solo, consequentemente diminuem a área, a aderência. A diferença passou a existir nas curvas de muito baixa velocidade, mas principalmente na retomada de velocidade na saída das curvas de baixa, e que não faz diferença nenhuma na velocidade de contorno de curva nas curvas de alta, a não ser a diferença que tornou os carros extremamente ariscos e o risco passou a ser muito maior. Os pilotos dizem que o carro já entra praticamente vendido. O piloto entra praticamente vendido nas curvas de altíssima velocidade, como o caso da Eau Rouge. Daí a batida de Villeneuve ontem, daí a batida de Mika Salo hoje, daí o erro na mudança para esse tipo de pneu. Não se mudou praticamente a velocidade, apenas a retomada de velocidade nas curvas de baixa, e se aumentou terrivelmente o risco dos pilotos. Não é a primeira vez que eles andam neste ano em pistas de alta, já andaram, mas completamente diferentes dessas. São de alta o tempo todo, por exemplo, Hockenheim. Aqui não, é uma pista de alta, uma pista com curvas de alta velocidade, mas muito perigosas, quer dizer, exigem, até geograficamente elas são bem diferentes, porque tem subida, tem descida, isso em curva, em descida em curva, subida em curva. Então aí dá o maior perigo aí com esse tipo de pneu, e eles não tinham testado ainda, porque não é uma pista, aqui não é uma pista onde se testa. Spa não se faz teste. Spa ainda hoje, antigamente quase 100% da pista
era formado de estradas da redondeza. Hoje, ainda hoje, 40% da pista é composta dessas estradas. Então não se faz teste aqui. Eles vêm andar pela primeira vez e é isso que aconteceu. A dificuldade maior é na correção quando o carro começa a sair. Foi o que aconteceu com o Villeneuve. Ele até tirou, tanto o Villeneuve como o Hakkinen, ele até tirou da direção do guarda-reio de um dos lados, quer dizer, que seria o primeiro impacto. Mas ocasionou um impacto no outro lado, no lado oposto ao que ele deveria bater. 11 minutos de treino. Hakkinen é o primeiro, 1:49,649. Schumacher é o segundo, 1:50,085. Hill é o terceiro. 14 carros foram à pista dos 22 que vão buscar tempo neste treino aqui em Spa-Francorchamps. A temperatura, repito, 11 graus, a temperatura da pista 14 graus, ventos fracos de 1,3 quilômetros. E por enquanto não chove, mas tempo fechado aqui é sempre a possibilidade de chuva. Você está vendo o Coulthard na pista, vamos ver o que ele consegue. Se ele consegue tirar, por enquanto, este segundo lugar de Schumacher. Ele faz a primeira parcial em 30,034. É a melhor de todos os que foram à pista até agora. Você viu lá o Hakkinen acompanhando. Vamos para a segunda parcial do Coulthard, a primeira 30,004. A segunda parcial do Hakkinen era 50,1. Vamos ver o que o Coulthard consegue na segunda parcial. Primeiro do Hakkinen foi 30,1, ele fez 30,0. Fez um décimo abaixo. Aí já vai o Coulthard se aproximando. E já passando com 2 décimos abaixo. 1:20,226. Ele fez 49,922. O Hakkinen tinha feito 50,100. Ele praticamente tirou 2 décimos nessa parcial. Deve baixar aí para 1:49,3, 1:49,2, o tempo de 1:49,6 do Mika Hakkinen. Vamos ver que ele vem para cravar, para passar na linha de chegada. 1:49,3, aquilo que a gente dizia, 1:49,3 contra 1:49,6 do Hakkinen. 1:49,321 de Coulthard, 1:49,649 do Hakkinen, 1:50,085 do Schumacher, 1:50,875 do Hill, 1:51,085 do Frentzen. São os 5 tempos, são os 5 pilotos mais rápidos até agora, quando nós vamos chegando a 13 minutos de 1 hora de treino. João Pedro Paes Leme está lá nos boxes, já chamou, vem aí com a primeira informação. A informação é de que o Rubinho já foi para a pista, o Diniz está se preparando, mas a preocupação no box da Arrows, box da equipe do Diniz, é com o carro do companheiro dele, Mika Salo, que ainda está, os mecânicos ainda estão mexendo no motor, e faltando 45 minutos para o treino acabar, é difícil dizer se esse carro vai para a pista, hein, Galvão? O problema é esse, o Mika Salo bateu forte, o carro reserva estava preparado para o Pedro Paulo Diniz, você tem que mexer todo o sistema de ajuste, pedaleira, banco, essa coisa toda. Então estão trabalhando, mas deve dar tempo sim, nós temos muito treino pela frente, ainda mais de 46 minutos de treino pela frente. Ele vai perder, se os pilotos estão usando 4 jogos de pneus, vai usar 2 aí no máximo. O Mika Salo é prejudicado com isso, mas vai ter tempo sim para fazer a sua tentativa de treino. Coulthard é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Schumacher é o terceiro, Rubens Barrichello completa a sua primeira volta rápida, 1:53,722. Tem com isso o 14º tempo, Rossetti tem o 19º tempo, Pedro Paulo Diniz ainda não foi para a pista. Duas informações da Arrows. A primeira é que o Mika Salo foi liberado agora 10 minutos antes de começar o treino. Ele veio ainda junto com os médicos. Ele estava no hospital desde o momento do acidente. Ele veio junto com os médicos entregaram ao dono da equipe, isso é praxe, dizendo que estava liberado para treinar. A segunda informação é que a equipe não vai usar o seu novo motor, especificação D, que deixou o Pedro Paulo Diniz muito entusiasmado nos testes de Silverstone. Ele não havia ficado tão entusiasmado esse ano com o motor como ficou com esse. Agora, aqui, usaram um pouquinho ele em treino livre. Quebrou um motor no carro do Pedro. Usaram de novo no outro treino livre. Quebrou um motor no carro do Salo. Tinha ainda um outro que poderiam usar. Aí o Tom Walkinshaw achou melhor não usar. Está poupando o motor e a equipe fica sem. E essa que seria uma grande vantagem para esse treino. Outra informação, Galvão, a gente estava vendo... O motor já estava sendo
poupado, digamos assim, dentro do seu limite. Ele já não estava com todos os giros que tinha no treino de Silverstone. Exatamente porque ele já tinha medo do motor quebrar, já tinham dado uma limitadinha e mesmo assim quebrou. Já estava mais baixa. A utilização em potência máxima do motor aqui é muito maior do que em Silverstone. Então, eles tinham, e ainda o problema das subidas aqui, que é geograficamente um autódromo, um circuito diferente de todos os outros. E o Pedro dizia que não sentia toda aquela força que tinha demonstrado o motor em Silverstone. Mas, de qualquer forma, era uma chance dele obter uma boa classificação, porque aqui precisa, ele pretendia largar bem. O Pedro, aliás, sempre andou muito bem aqui desde o tempo de Fórmula 3000. Voltando ao Coulthard, que agora mesmo vocês viram fazendo aí o melhor tempo, ele tem realmente que andar melhor, muito melhor do que vinha andando ultimamente, porque ele tem que fazer essa primeira fila ao lado do Hakkinen. O Hakkinen você viu no box torcendo até por uma boa classificação do Coulthard, porque o importante é deixar o Schumacher para trás. E o Coulthard, depois que renovou o seu contrato com a McLaren, com a McLaren, vem sendo um outro piloto. Ele vem se mostrando muito mais forte, aquele velho Coulthard que a gente conhecia. Também tem uma coisa, né? Comenta-se que no acerto ele pediu uma cláusula que ele disse que vai ajudar o Hakkinen até o fim do campeonato, para o Hakkinen ser campeão, e a cláusula diz o seguinte: se o Hakkinen for campeão, ele, Coulthard, tem 1 milhão no bolso. Acho que merecia mais. Tá ajudando tanto que merecia mais. Vamos já para 17 minutos de treino. Schumacher vai voltar para a pista. Schumacher está na pista. Coulthard tem o melhor tempo. Mika Hakkinen também vai para a pista. Villeneuve terminou ali a sua volta, melhorou, conquistou o quarto tempo, virou em 1:50.484. Agora Coulthard é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Schumacher, que você vai vendo aí, é o terceiro, Villeneuve é o quarto, Hill é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto. As Jordans estão bem ali na quinta e sexta posições. Rubens Barrichello tem o 14º tempo, Ricardo Rossetti o 19º, Pedro Paulo Diniz continua ainda parado nos boxes e nós já temos 17 minutos de treino. Aí está o Schumacher. Schumacher virou 30.4 na primeira parcial, o Coulthard tinha 30.0. Ele virou 50.0 na segunda, o Coulthard tinha 49.92. Foi bem na segunda parcial, Schumacher. Não foi bem na primeira. A segunda parcial poderia lhe dar alguma chance de superar o Mika Hakkinen. Aí ele vira 50.454, ele tinha 50.0. Todo o tempo que ele perdeu na primeira parcial. Os 4 décimos que ele perdeu na primeira, olha só como exagerou. É aí, né? Aí perde o tempo. Você vai ver a classificação. Você está vendo lá o Luca Badoer, piloto de testes que está ali na equipe. O Coulthard é o primeiro, o Hakkinen é o segundo, Schumacher é o terceiro, Villeneuve é o quarto, o Hill é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, Frentzen é o sétimo, Irvine é o oitavo, Fisichella é o nono, Wurst é o 10º, Trulli 11º, Panis o 12º, Herbert 13º, Barrichello 14º, depois Takagi, Verstappen, Tuero, Nakano. Vai aparecendo o Ricardo Rossetti, porque são 19 os carros que já foram para a pista para buscar tempo. E os 19 estão dentro do tempo limite de 1:56.973, os chamados 107% do tempo de Coulthard, de 1:49.321. O limite é 1:56.973. O Damon Hill acaba de virar 1:49.916. Faz uma belíssima volta ao Damon Hill. 1:49.916. Toma a terceira posição do Schumacher. Coulthard, Hakkinen, Hill e Schumacher. Aí o Mika Hakkinen. 30.034 a primeira parcial de David Coulthard. Vem aí o Mika Hakkinen na parte veloz do circuito. Ele vem para o S longo ali no final da subida. Ele já fez 29.888. Já passou abaixo do tempo do Coulthard. Já passou 2 décimos abaixo do tempo do Coulthard. Vai pegar tráfego. Vem na parte de descida do circuito. Se deu bem. Aí vem Mika Hakkinen. Ele vem para recuperar a primeira posição em cima de Coulthard. Basta fazer redonda essa metade final do circuito. Aí vem ele com a McLaren usando a zebra dos dois lados. Mas você vê que o carro é absolutamente estável, de fácil condução. Essa câmera colocada em on-board mostra exatamente quando o piloto tem excesso de trabalho, quando ele perde a frente, corrige a traseira. Aí ele vem que vem no sossego. Mantém ali os 2 décimos abaixo. Você vai vendo ali as mudanças, o dedo do piloto mexendo as mudanças. Todo o trabalho que ele faz no volante. Vem para virar na casa de 1:49.1.
ou 1,49 duro, como se diz, 1,49,0. Aí vai para a variante do buzz stop, onde é tomada aquela imagem, aquele salto que os carros dão. Ele contorna, agora é acelerar, buscar a esquerda para cruzar a linha de chegada, para virar 49,0, virou 48,8. Ganhou ainda mais 2 décimos na parte final, 1,48,858. É o chamado temporal. Aí o Ron Dennis fica satisfeito. Aquela câmera colocada aí que busca como trabalha, como eles abusam do carro, da suspensão do carro nesse ponto. Por enquanto, o Mika Häkkinen coloca 1 segundo e 2 em cima de Schumacher, que é o quarto tempo. Schumacher vai ter que trabalhar muito. Schumacher já fez 2 tentativas, já fez 6 voltas, sai daquela volta, dá a volta rápida e volta para o box. Ele já usou 2 jogos de pneus, vai ter mais 2 tentativas de volta rápida, o Michael Schumacher. Ele teria que fazer tudo para tentar largar na primeira fila. Mas eu volto a dizer que a grande aliada do Schumacher aqui seria realmente a chuva, a possibilidade de chuva seria a grande aliada do Schumacher. O Rossetti está fora, por enquanto, porque o tempo limite passou a ser 1,56,478. Ele tem 1,56,509. Tem que melhorar 1 décimo para poder formar no grid. Quando eu falo da possibilidade de chuva, não é tanto para o treino de hoje, para ele largar numa pole position, mas mais para a corrida de amanhã. Para as quase 2 horas de corrida, para onde sempre existe a possibilidade de pintar uma chuva no decorrer da corrida. Isso já ajudou Schumacher em algumas oportunidades. Häkkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Hill é o terceiro, Schumacher, Häkkinen, Coulthard, Hill, Schumacher o quarto, Villeneuve o quinto e Ralf Schumacher na 6ª posição. Mudança de hábito com Whoopi Goldberg, hoje depois de Torre de Babel em Supercine. E não se esqueça que hoje tem as emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. Um grande jogo, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio lutando para se afirmar no campeonato, para fugir das últimas posições. No Olímpico recebe o Palmeiras, que vem de vitórias consecutivas, que vem bem posicionado no campeonato. E é a primeira vez que o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, vai dirigir um time no Olímpico contra o Grêmio, que é mais uma atração. Esse jogo o Kleber Machado vai mostrar para todo o Brasil, menos para Porto Alegre e Rio de Janeiro, que vão ficar com América Mineiro e Botafogo, com a narração do Luiz Roberto. Tudo isso às 4 da tarde. Aí você está vendo, atravessando o Trulli, na freada, quando ele busca ali a freada forte, a redução para a primeira marcha, na curva logo depois da reta dos boxes, ou da linha final dos boxes. Na Source, que é uma curva feita ali em primeira marcha, você vê e reduz para a primeira. Você vê como ele perdeu ali a traseira do carro, deu uma entortada, mas tudo bem. Aí o Frentzen. Frentzen, por enquanto, tem o 7º tempo, 1,51,085. Fez essa primeira parcial em 30,5. Ele foi mais rápido que o Ralf Schumacher, que tem a 6ª posição. Foi mais rápido que o Villeneuve, que tem a 5ª posição. Já não foi mais rápido que o Schumacher, que tem a 4ª posição. Mas ele tem aí condições de tomar a 5ª posição de Villeneuve. Pelo menos na primeira parcial ele foi mais rápido, está abusando, está usando tudo que tem direito. Vamos já para depois de 4 minutos de treino. Diga, João Pedro. 25 minutos. Depois de praticamente 25 minutos de espera no boxe, o Diniz finalmente foi para a pista agora. Enquanto o carro do companheiro dele, Mika Salo, continua sendo ajustado pelos mecânicos. Coulthard também está na pista, você está vendo aí o Frentzen. O Frentzen vai para completar agora a sua 2ª parcial. 50,328. Ele já foi mais lento nessa do que o Ralf Schumacher e 2 décimos mais lento do que o Villeneuve. Já está 2 décimos mais lento que o Villeneuve, já não tem muita possibilidade de melhorar. Apesar de todo o esforço, essa é a parte de altíssima velocidade, que vem depois da descida. Ela vai trazer para a freada forte aí da chicane, da bus stop, da parada de ônibus. Aí a mudança de marcha, o trabalho do Frentzen é equilibrar o carro, acelerar, puxar para a esquerda. Aí ele receberia a bandeirada se fosse corrida, trava o cronômetro e completa o Frentzen em 1,50,686. Tomou a 6ª posição do Ralf Schumacher, não conseguiu tomar a 5ª posição do Villeneuve. Häkkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Hill o terceiro, Schumacher é o quarto, Villeneuve é o quinto, Frentzen é o 6º. Takagi vai voltando aí a pé para os boxes. Ele parou bem à nossa frente aqui, na entrada dos boxes.
carro ficou por aqui, ele desceu do carro, voltou a pé ali para a garagem. Aí você vê a fritadinha de pneu do Frentzen no momento em que ele contornava a base top. O Rossetti voltou para a pista, virou 55,286 e agora bem abaixo do tempo limite de 56,478. Tem a 19ª posição, está mais rápido 3 décimos do que o Tuero, que tem a 20ª posição. Pedro Paulo Diniz vai abrir agora a sua primeira volta, restando apenas Pedro Paulo Diniz e Mika Salo, dos 22 inscritos para o Grande Prêmio da Bélgica. Você viu na câmera on-board ali, no carro do Frentzen, você tem a nítida impressão de que eles ignoram as zebras, quer dizer, tem que fazer a curva daquela chicane buzz stop, porque o circuito obriga, mas eles ignoram e tentam fazer com que aquilo fosse o mais reto possível. Só que isso é possível quando você está lutando por uma posição no grid aí. Se na corrida fossem fazer aquilo em mais de 3 ou 4 voltas, a suspensão não resistiria. A briga de Coulthard com Hakkinen é boa. A primeira parcial, o Hakkinen tinha 29,88, o Coulthard fez 29,91, são 3 centésimos. A segunda, 49,78, mas ele já fez 50,11, já não foi tão bem o Coulthard. Já fica difícil para ele conseguir tomar o tempo de 1,48,858 do Mika Hakkinen. De 1,49,3 pode baixar para 1,49 duro. Aí vem o Coulthard, 1,49,155. Tem a segunda posição, complica mais a vida do Schumacher. 1,49,155, o Schumacher tem 1,50,085. Teria que melhorar 1 segundo o Schumacher para tomar a segunda posição de David Coulthard. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, você está vendo aí o Villeneuve. Hill é o terceiro, Schumacher é o quarto, Villeneuve é o quinto, Frentzen é o sexto, Ralf Schumacher é o sétimo, Irvine o oitavo, Fisichella o nono, Wurz o décimo. Rubens Barrichello permanece na 14ª posição, já fez 2 tentativas. Pedro Paulo Diniz está fazendo agora a sua primeira volta rápida. Fez 31,6 a primeira parcial. É melhor que da de Nakano, de Rossetti e de Tuero. A segunda, 51,9. Seria parcial para estar ali em 16º. Pedro Paulo Diniz completa a volta na 18ª posição. 1,54,990. Sendo mais rápido que Nakano, que Rossetti e que Tuero. Restando apenas Mika Salo. Está aí o Frank Williams. Ele que vai ter pilotos novos para a temporada de 99. Falar em pilotos novos, os brasileiros estão todos aí atrás de novos lugares na Fórmula 1. Na realidade, o Rubens Barrichello está muito mais a essa altura para continuar. Você está vendo aí o Nakano voltando a pé. Por um lugar difícil. Eles e o Rubinho Barrichello, que negociou muito com a Williams, está muito mais para continuar realmente. Na Stewart não há outra possibilidade dessa altura, uma multa muito grande. Não justificaria ser paga para ir para uma equipe, para se trocar 6 por meia dúzia ou subir pouca coisa. Então essa é a posição do Rubinho. O Pedro Paulo Diniz tem toda a possibilidade de continuar na Arrows, mas a conversa com a Jordan existe e é forte. Existe sim a possibilidade grande de uma transferência para a Jordan. E o nosso Zonta, Ricardo Zonta, está aí com 3 portas abertas, tudo sendo negociado. O empresário dele, o Geraldo Rodrigues, está aqui, reuniões sem parar. E as possibilidades seriam a Bar, a nova equipe, aquela que substitui a Tio para ser companheiro do Villeneuve. A própria Jordan, no caso de não ter acerto do Pedro, seria o Zonta ou o Pedro, um dos dois. E a terceira seria a Sauber, que tem até reunião marcada para hoje à tarde, para ver o que acontece na Sauber. Um caminho para o Zonta para que ele chegue na Fórmula 1 por qualquer porta dessas 3 que chega bem, né, Reginaldo? E agora, já que falando que o empresário do Zonta está aqui, o do Pedro Paulo Diniz estava até de licença de casamento, que casa no outro fim de semana, teve que interromper. Vem correndo para cá hoje à noite, porque tem que resolver logo a vida. É um momento assim de muita conversa, muito entendimento. E os contratos na Fórmula 1 são uma coisa bastante delicada, bastante complicada. E tem essa possibilidade, o Pedro tem todas as possibilidades de deixar a Arrows, tem uma cláusula de performance que não foi cumprida pela equipe. Deixa eu terminar, que eu esqueci, né, que eu falei o nome do Geraldo Rodrigues e falei da licença do casamento, mas não falei do Brunoro, não disse o nome do Brunoro, que é o empresário do Pedro Paulo. E, exatamente, o Brunoro deve estar a caminho da Europa, porque tem negociações, o pai do Pedro Paulo Diniz, o Abílio Diniz, está aqui,
Quer dizer, tem conversas com o Bernie Eccles, tem conversas com o Ed Jordan, tem conversas com o Tom Walkinshaw, a equipe pela qual ele corre hoje e que teria que mudar muita coisa para seguir o que está no contrato. O contrato que garantiria uma performance que a equipe prometeu e não cumpriu esse ano. E nem adianta, não bastaria que fizesse de agora em diante, porque pelo contrato teria que cumprir durante 70% da temporada e não foi o que aconteceu. No caso do Ricardo Zonta, as possibilidades também são bastante boas. O Zonta tem um contrato com a McLaren. A McLaren é uma equipe que, por esse contrato, preparado pelo Geraldo Rodrigues, por esse contrato, a McLaren dá um apoio financeiro à carreira do Ricardo Zonta. Mesmo que ele vá correr por uma outra equipe nesse momento, porque não tem vaga assegurada na McLaren. Aí esperaria o ano que vem, por exemplo. Ele poderia ser, entre aspas, emprestado para uma equipe, continuaria com apoio financeiro da McLaren e poderia voltar à McLaren ou no ano que vem, ou quem sabe depois de mais 2 anos de temporada. É uma atitude muito normal, por exemplo, no futebol. Você tem um jogador que você trabalha, você forma esse jogador, ele vem das divisões inferiores, estoura a idade, qualquer coisa nesse sentido. Você acredita no jogador e aí você não tem ainda condições de utilizá-lo na sua equipe principal, faz um empréstimo, tem suas filiais, faz o seu empréstimo, ele ganha experiência, permanece desenvolvendo o seu trabalho, depois volta para assumir a sua condição na equipe onde ele foi formado. Isso é muito comum no futebol e começa a ser utilizado também nas principais equipes do automobilismo. Falando de Jordan, tá aí o Ed Jordan, que já teve um brasileiro correndo na sua equipe, Rubens Barrichello. Teve o Maurício Gugelmin também, passou mais rapidamente por lá. Maurício e Rubens Barrichello, e agora é muito provável que tenha um brasileiro no próximo ano. Ou terá o Zonta, ou terá o Pedro Paulo. E o Moreno também chegou a andar com o Jordan também, então foram 3. Fez uma corrida só, mas chegou a andar com o Ed Jordan. E completando, né, Galvão, tem o caso do Rubinho, que ainda existe uma possibilidade, pelo menos teórica, de Williams se não acertar o Zanardi, que o Zanardi não está assinado. Aí essa coisa iria até esta segunda-feira agora, aí sim a posição oficial. E chamando a atenção para a volta do piloto Nakano que você viu até agora. Ele está passando aqui à frente agora. É verdade que o piloto tem um grande preparo físico, eles se dedicam muito a isso. Mas ele voltando com esse macacão todo, capacete, voltando, andando, aproximadamente 5 quilômetros que ele andou, 4 quilômetros correndo, de onde o carro quebrou, para chegar ao box que ele está chegando agora. Vocês viram que situação ele pegaria um carro para continuar no treino agora. Restando 27 minutos de treino, Mika Hakkinen é o primeiro com 1:48.858. Você está vendo aí Jos Verstappen, que é o companheiro de Rubens Barrichello. O Coulthard 1:49.155. O Hill 1:49.916. Schumacher 1:50.085. Depois Villeneuve e Frentzen. São os 6 primeiros. Rubens Barrichello tem a 16ª posição. Pedro Paulo Diniz a 18ª posição. E Ricardo Rossetti a 20ª posição. Mika Salo ainda não veio para a pista. Os principais, Hakkinen, Coulthard, Hill, Schumacher, Villeneuve, Frentzen, os 6 primeiros, todos eles já fizeram 6 voltas, todos eles usaram 2 jogos de pneus. Aí está Jean Alesi. Alesi tem a 11ª posição. Fez aí uma parcial de 30.626, a primeira parcial. Essa parcial lhe daria a possibilidade de lutar aí pela 10ª posição com o Wurz ou pela 9ª posição com o Fisichella. Vamos ver a Alesi na segunda parcial. Villeneuve, dos 6 primeiros, é o único que sai para a pista. Já vai abrir a volta rápida. Hakkinen, Coulthard, Hill, Schumacher e Frentzen continuam nos boxes. Aí o Alesi faz uma segunda parcial de 50.7. Vai tomar a 10ª posição do Wurz. Fica difícil tomar a 9ª posição do Fisichella. Pode ganhar uma posição. O Alesi passando de 11º para 10º. O Jean Alesi. Aí com a sua Sauber. Sauber de número 14. Ele já vem para terminar sua volta. É o 11º colocado, deve pular para a 10ª posição. Aí passa, conseguiu a 9ª posição. Virou um 51.189. Ganhou todo esse tempo na última parcial, praticamente em cima do Fisichella. Aí você está vendo o Hill, 3º colocado, mostra a fase excepcional da... Segura que senão vai embora, Villeneuve. Já bateu forte ontem.
Bateu forte na Rouge, teve que trazer de volta ali, que o carro já estava indo embora. O Damon Hill, o Ralf Schumacher tem a 7ª posição. O Hill, piloto maduro, campeão do mundo, já vendo já situações difíceis, vem evoluindo a cada corrida nessa temporada com a Jordan, o que abre realmente uma possibilidade de uma ótima temporada para a Jordan em 99. Aí nós temos a possibilidade de 2 pilotos estarem por lá, ou o Zonta ou o Pedro Paulo Diniz. Seria ótimo para qualquer um dos dois, porque vem crescendo a Jordan que sempre teve o Gary Anderson como responsável pelos seus carros. Mudou praticamente o engenheiro de pista de 3 ou 4 corridas para cá, e por coincidência ou não, a verdade é que de 3 ou 4 corridas para cá, a Jordan evoluiu muito. Vem marcando pontos. Olha só o Villeneuve abusando aí. E vem marcando pontos, vem andando cada vez mais rápido, e o Rio está aí na 3ª posição, está na frente, por exemplo, do Schumacher e na frente do campeão mundial Villeneuve, que aí está. Sem dúvida nenhuma, o Mike Gascoigne é responsável por isso, ele que veio da Tyrrell, assumiu a Jordan era uma das grandes decepções do ano, porque era uma equipe que corria com motor Honda e não conseguia os resultados que se esperava dela antes da abertura da temporada. E aí a coisa mudou completamente, os dois vêm andando, o Ralf e o Hill. O Ralf sempre melhor que o Hill, na verdade, o Hill melhor que o Ralf, porque na verdade o Hill é um piloto mais completo. O Ralf pode ser até mais veloz, você está vendo ele aí. Mas ele é um piloto completamente instável e comete uma série de erros. E nessa fase, então, que ele teve naquela negociação de contratos, vai para isso, vai para aquilo, agora já está acertado realmente na Williams, ele andou realmente errando mais ainda do que o normal. Mas o Gascoigne consertou a Tyrrell e o Gary Anderson está saindo, parece que vai exatamente para a TWR, para a Aero. Tem uma coisa também que influencia nessa melhora da Jordan de algumas corridas para cá, é o fato da Honda ter definido a sua entrada como equipe só para o ano 2000 realmente. Isso pode ser melhor ainda para a equipe do Ed Jordan, que aí está para 99, porque ela passou a trabalhar mais diretamente em cima desses motores Honda que estão aí com a Jordan, e esses motores tendem a melhorar ainda mais para a temporada de 99. A Jordan vem para andar numa balada boa para 99. Eu fico aqui numa torcida muito grande para que um dos dois esteja lá, ou o Zonta ou o Pedro Paulo, para que um dos dois esteja na Jordan para 99, porque olha, vai vir numa balada muito boa a Jordan para 99, sem dúvida alguma. Acabou agora há pouco, a gente falou desse negócio das complicações de contratos na Fórmula 1, por isso as equipes usam seus advogados, até especialistas nisso, como é o caso, né, os últimos contratos do Pedro Paulo Diniz, até o do Rossetti também foi feito pelo Marcelo Huck. Agora, por exemplo, a Jordan, o Ralf Schumacher assinou com a Williams, quer dizer, na verdade quem assinou foi o Willy Weber, o seu empresário, que tem procuração para assinar, mas não poderia ter assinado, poderia até ter dado a palavra, ter confirmado tudo, mas não poderia ter assinado antes do dia 30 de setembro, que era a data estabelecida em contrato. Pronto, é motivo, já estava acertada a saída, tudo acertadinho com o Ed Jordan, mas é motivo para o Jordan entrar na justiça e bagunçar um pouco a vida do Ralf Schumacher. Mas é bagunçar para ver se arruma algum, né? A ideia é sempre essa, é bagunçar para ver se consegue. Então vamos fazer um acordo aqui, me paga aqui uns milhõezinhos aqui e a gente faz um acordo. Restando 21 minutos para o final do treino. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, você vai tomando conhecimento das novidades, daquilo que pode acontecer, da perspectiva, já do que pode pintar para a temporada de 99. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo. Vai para a pista o Coulthard. Hill é o terceiro, Schumacher é o quarto. Schumacher ainda não voltou para sua terceira tentativa. Irvine está aí na pista, ele que tem a 8ª posição. Você está vendo o Ed Irvine. Ele vem para a sua primeira parcial na volta rápida. Ele tem a 8ª posição e a tentativa de melhorar o grid de largada. Ed Irvine, daqui a pouco, a alegria e o alto astral, o altíssimo astral de Xuxa Park. Aí o Irvine, Hakkinen, Coulthard, Hill, Schumacher, Villeneuve, Ralf Schumacher são os 6 primeiros colocados. Rubens Barrichello também volta para a pista, ele que é o 16º. Pedro Paulo Diniz deu apenas uma volta rápida, tem a 18ª posição. Rossetti tem a 20ª posição. E o Mika Salo continua na briga para acertar o carro para vir para a pista. Agora restando 20 minutos, ele vai ter aí aquilo que eu dizia. Correndo 2 possibilidades de volta rápida. O Mika Salo para tentar um lugar no grid largado. O João Pedro Parlem está lá acompanhando, está de olho. Fica olhando o Barrichello, Rossetti, Pedro Paulo Diniz, mas também está de olho para ver a hora que o Mika Salo vem para a pista. Agora nós temos 20 minutos de treino ainda pela frente. Está aí o mago da estratégia, Jean Todt, o homem da Ferrari.
casamento perfeito, casamento profissional perfeito dele com o Schumacher. E os resultados estão surgindo. O Schumacher volta a estar na briga pelo Campeonato Mundial, 7 pontos atrás apenas. E a essa altura se dizer apenas, campeonato que deu a pinta de estar decidido a 2 corridas. 7 pontos atrás apenas do Mika Häkkinen. É muita pressão para cima do Mika Häkkinen. Porque é aquela história, se o Mika Häkkinen com um carro tão superior, ele deve estar pensando, se eu não for campeão esse ano, quando é que eu vou ser na vida? E o Schumacher está lá para botar toda a pressão do mundo em cima do Mika Häkkinen. Você está vendo aí o Irvine. Ele virou 30.509 na primeira parcial. É mais baixa que a de Ralf Schumacher, por exemplo. É mais baixa que a de Frentzen. Pode pular 2 posições aí o Irvine. Schumacher está acompanhando, fica ali de olho. Ele pode brigar também com o Ralf Schumacher. A primeira parcial do Ralf Schumacher, que é o 6º, foi de 30.664. A do Irvine é 30.509. 1/10. Vamos ver o aproveitamento do Irvine. Ele faz 49.799. O Ralf Schumacher tinha feito 50.1. Ele pode pular umas 3 posições, pula 4 posições, vai para a 5ª posição Irvine, tomando o lugar do Frentzen, do Ralf Schumacher e do Villeneuve. Vai para a 5ª posição e se aproxima muito ali do tempo do Schumacher. O Irvine tem 1:50.189, o Schumacher tem 1:50.085. E tá aí o Coulthard. Mika Häkkinen virou 1:29.888 na primeira parcial, quando conquistou a melhor volta. O Coulthard acabou de virar 29.986. E Mika Häkkinen também vai para a pista. Coulthard está na volta rápida e Mika Häkkinen inicia a volta do aquecimento de pneus. Galvão, 18 minutos para o final. O Mika Salo finalmente foi para a pista. Depois de 43 minutos nos boxes, ele entrou a 5 minutos no cockpit, deu uma ajeitada no volante ali para ver se estava tudo bem, balançou a cabeça e foi para a pista. 17 minutos, vai dar tempo para ele fazer 2 tentativas, usar 2 jogos de pneus. Pedro Paulo Diniz também volta para a pista. Rubens Barrichello fez mais uma tentativa. Ele tem 1:53.226. Acabou de abrir uma volta, agora virou 31.1 a primeira parcial, 51.2 a segunda. E o Coulthard tira 13 milésimos em relação ao tempo de Mika Häkkinen. Ali o Ron Dennis cada vez mais satisfeito. E o Häkkinen está na pista. 1:48.845 o tempo de Coulthard. Mika Häkkinen está na pista, ele tem 1:48.858. O Rio é o terceiro, também foi para a pista o Rio. E Schumacher também. Também foi Schumacher. Vamos já entrar nos 15 minutos finais de treino e o treino vai ficar bom. Coulthard é o primeiro, Häkkinen é o segundo, o Rio é o terceiro, Schumacher é o quarto. Irvine é o quinto. O Irvine só tem mais uma tentativa porque já deu 9 voltas. Do limite de 12 ele já deu 9, já usou 3 jogos de pneus. Rubens Barrichello completa aquela volta que eu me referia, ganha uma posição. Estava em 16º, vai para 15º. Ele virou 1:52.994. Pedro Paulo Diniz também na pista, já vai abrir a volta rápida. E agora vai o terceiro brasileiro para a pista. O Ricardo Rossetti está acabando de sair dos boxes. Ricardo Rossetti, que tem o 20º tempo. Ele já fez 2 tentativas. Você está acompanhando aí o Frentzen, que tem apenas a 8ª posição. É ficar de olho agora no Mika Häkkinen, que já vai abrir volta rápida. Aí o Frentzen. 1:50.907. Ele já tinha 1:50.686. Ele foi 3 décimos mais lento do que ele mesmo, Frentzen, já havia conseguido. Mudança de hábito com Whoop Goldberg. Hoje, depois de Torre de Babel em Supercine, amanhã, às 9 da manhã, largada para o Grande Prêmio da Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps. São sempre corridas emocionantes, excepcionais. Só o visual é fantástico no circuito de Spa-Francorchamps, aqui nas Ardennes, na Bélgica. Subidas, descidas, floresta, freada forte, curva de alta e sempre a possibilidade de chuva, que traz um diferencial, que traz um fator de emoção, de expectativa, de angústia até em todas as corridas disputadas aqui no circuito de Spa-Francorchamps. Coulthard tem 1:48.845. Você vê o Rossetti ali, o Mika Häkkinen fez 30.035, não foi bem na primeira parcial em relação ao Coulthard. O Coulthard fez 29.917, o Häkkinen 30.035. Passando um pouquinho aí de 1/10 a diferença
O Hakkinen foi mais lento que o Coulthard. Vamos ver a segunda parcial, 49.754, 49.937. Por enquanto, está 3 décimos mais lento o Mika Hakkinen em relação ao Coulthard. Essa é a terceira tentativa do Hakkinen, ainda vai ter tempo. Passou direto, abortou a volta rápida e veio para o boxe. Estava 3 décimos atrás, sentiu que não valia nada. Então o que ele faz? Ganha tempo. Porque vem para o boxe, 14 minutos, ele ganha tempo. Ele teria que completar essa volta e dar mais uma volta completa. Então ele ganha tempo para tentar corrigir alguma coisa que possa ter sentido no carro. Ele ganha tempo para tentar uma última vez. Ele tenta dar uma mexida no carro, que talvez ele não pudesse fazer se ele apenas parasse para fazer a sua última tentativa. Tem de qualquer forma uma tentativa só, poupa um pneu a mais para a corrida, caso venha a ser necessário, e vai tentar a pole. É verdade que a primeira fila, Schumacher ganha uma posição, ganha a posição de Damon Hill. É importante o Schumacher na segunda fila. Ele quer a primeira, mas já é importante a segunda. E o Hakkinen, na verdade, nem precisa da pole, porque está na pole, né? Quer dizer, o Coulthard está na pole, ele largando ao lado do Coulthard, deixando o Schumacher na segunda fila, é tudo o que a McLaren precisa para ele, Hakkinen, tentar sair dessa corrida de Spa aqui com uma diferença em relação ao Schumacher maior que os 7 pontos atuais. Veja só que interessante a briga de Mika Salo com Pedro Paulo Diniz. O Mika Salo tem a 18ª posição, virou 1:54.354. O Pedro Paulo Diniz virou 1:54.356. 2 milésimos a diferença de Mika Salo e Pedro Paulo Diniz na briga interna dentro da Arrows. O problema é que eles não estão com muita chance de brigar com ninguém, porque o Mika Salo tem a 18ª posição, o Pedro Paulo tem a 19ª. Apenas Nakano, Rossetti e Tuero são mais lentos do que eles. 2 pilotos rápidos e bons que estão acima do equipamento que o Walkinshaw está dando para eles tentarem alguma coisa. Mas é interessante a briga dos dois. 1:54.354 o tempo de Mika Salo, 1:54.356 o tempo de Pedro Paulo Diniz. 2 milésimos apenas a diferença entre os dois. Rubens Barrichello tem 1:52.994 na briga com o companheiro Verstappen, também próximos ali. Verstappen tem 1:53.149, 2 décimos, aí já é uma coisa mais palpável, se é que décimo de segundo pode ser palpável. Restando 12 minutos para o resto do treino, para o final do treino. Aí você vê o Wurz da Benetton, vai deixar o carro aí, fica parado. O Wurz que tem a 11ª posição, Fisichella tem a 10ª posição. Aí trata de correr. Esse não parou muito longe não. Ele está ali na bus stop, vai correr um pouquinho, já vai chegar aqui nos boxes o Wurz. Restando 12 minutos, Coulthard é o primeiro, Hakkinen é o segundo, Schumacher é o terceiro, Hill é o quarto, Irvine é o quinto e Villeneuve é o sexto. O austríaco Wurz começou a temporada com a bola toda. Aí o Fisichella, que era considerado, que foi a grande revelação do ano passado e seria o piloto desse ano, começou a se preocupar um pouquinho. Tentou andar mais do que podia, teve aquele acidente forte em treino em Imola. Aí o Wurz, umas 3 ou 4 corridas, andou na frente do Fisichella. Depois, nunca mais. O Fisichella sempre dando um banho no Wurz. Hoje esse banho não tem assim tanta água, porque o Fisichella virou 1:51.256, o Wurz 1:51.648. Não chega a 4 décimos a diferença. Foi mais rápido, mas não é tão mais rápido assim. Aí está o Ralf Schumacher na primeira volta de saída dos boxes, restando 11 minutos para o final do treino. Coulthard, Hakkinen, Schumacher, Hill, Irvine e Villeneuve são os 6 primeiros colocados. Barrichello é o 15º, Pedro Paulo Diniz o 19º, Rossetti o 20º. Os 22 estão dentro do tempo limite de 1:56.464. Quem está mais lento na pista? O Tuero tem 1:55.520. Tem 9 décimos sobrando aí em relação ao tempo limite para se formar no grid largado. Irvine, que por enquanto tem o 5º tempo, vem para sua última tentativa. Daqui a pouco mesmo vai acontecer com o Coulthard, com o Hakkinen e com o Schumacher. Aí você vê o Irvine. Ele tem o 5º tempo. Contorna aí o mergulho da Eau Rouge. A Radion, que é o problema maior na saída da Eau Rouge.
com esse tipo de pneu. Os carros saem ali leve, completamente fora do chão. Depois do mergulho, puxa a esquerda, puxa a direita, aquela outra perna ali da Radion, onde bateu o Villeneuve, onde bateu hoje também o Mika Salo. Aí o Irvine. Primeira parcial do Irvine, 30.244. Não é boa. À frente dele o Hill tinha feito 30.171, o Schumacher 30.052. As McLarens então andando na casa de 29 na primeira parcial. Vai ter que recuperar muito na segunda o Irvine, é uma parcial mais longa, uma parcial na casa dos 50 segundos, para tentar tomar a quarta posição de Damon Hill. Não é fácil. Por enquanto ele passou ali 1/10 mais lento do que o Damon Hill. Aí vem o Irvine para completar a segunda parte da pista. Bota ali a cabeça de lado, acelera tudo que tem direito, usa a zebra, apoia na zebra, joga o carro de volta para a pista. Ele passou 3/10 atrás do Coulter, mas na briga dele com o Damon Hill, ele foi mais rápido, agora ele bem mais rápido que o Damon Hill. 50.0 o Hill, 49.8 o Irvine. Deu para corrigir a diferença que ele tinha na primeira parcial e tá na briga aí para tomar a quarta posição do Damon Hill. Olha só o que voa, aí não vai tomar mais nada de ninguém. Porque ele vinha realmente, veja que ele vinha realmente para buscar essa quarta posição, que seria importante no auxílio ao Schumacher. Porque o Schumacher em terceiro, o Irvine em quarto, a Ferrari formaria inteira na segunda fila. E o Schumacher podia largar, ele podia pelo menos proteger ali o Schumacher. Ou ele, Irvine, que larga muito bem, partir para uma ameaça em cima das duas McLarens. Teria sido importantíssimo que ele acertasse essa entrada da Buzz Stop. Porque, repare, na primeira parcial, ele tinha sido 1/10 mais lento do que o Irvine. Na segunda, ele tinha sido bem mais rápido que o Irvine, que o Hill. Então ele estava na balada para tirar ali o lugar do Hill. Olha só aí como já fez muito até conseguir segurar o carro ali e trazê-lo de volta para a pista. Ele teve seu tangenciamento atrapalhado ali. Estava o Rossetti na frente, e o Rossetti abriu até para ele fazer, mas o Rossetti vinha para o box e ele ficou sem a possibilidade de tangência. Deu 2 saltos, que a correção até foi muito bonita, mas ele perdeu a grande chance de volta. E o Jean Todt perde com isso uma extraordinária oportunidade, que seria um prato cheio para ele, o mago da estratégia, para tentar exatamente, não tenho dúvida nenhuma, hein? Ele mandaria o Irvine com o tanque vazio partir para cima aí para incomodar as McLaren, sem dúvida nenhuma. Deixaria o Schumacher fazer a corrida dele mais tranquila. Pedro Paulo Diniz pode melhorar um minuto, João Pedro. Pedro Paulo Diniz pode melhorar um instante, João Pedro, por favor. Pedro Paulo Diniz pode melhorar a posição 19º, ele está na pista. Ele fez bem a segunda parcial, muito bem em relação aos pilotos que estão à frente dele. Foi 3/10 mais rápido, por exemplo, que o Verstappen. E andou mais rápido até do que Rubens Barrichello, que tem a 15ª posição. Vamos esperar que ele termine aí. E Pedro Paulo Diniz termina e ganha 3 posições, vai para a 16ª posição. Então Barrichello é o 15º colocado, Pedro Paulo Diniz é o 16º. E na briga dele com o Mika Salo, abre 3 posições de vantagem em relação ao Salo. Pedro Paulo virou agora 1,53,037. O Salo, que já tinha melhorado, tinha virado 1,53,9. Abriu 9/10 em relação ao Mika Salo e pulou 4 posições. E para a situação que tem do carro, os brasileiros estão agora, Rubens Barrichello e Pedro Paulo Diniz, dividindo a 8ª fila. Rubens Barrichello em 15º e Pedro Paulo em 16º. Diga lá, João Pedro. Aparentemente, Galvão, o Michael Schumacher conseguiu a melhor volta dele sob bandeira amarela. Existe uma polêmica aqui na equipe Ferrari, com os fiscais também. Isso ainda não foi decidido definitivamente, mas existe essa possibilidade. O João Pedro podia até repetir, por favor, esse problema do Schumacher. O carro passando aqui, uma barulheira horrível. Aparentemente, Galvão, o Schumacher fez a melhor volta dele sob bandeira amarela. Existe uma polêmica aqui entre o pessoal da Ferrari e os fiscais, mas isso ainda não foi confirmado. É um motivo a mais para discussão para esse final de treino. Estamos a 5 minutos do final do treino. Teria feito, portanto, existiria a possibilidade de que Schumacher tivesse feito a melhor volta dele sob bandeira amarela, passando o jeito de fazer sob bandeira amarela. Você está andando na pista, tudo bem. Você não pode fazer nenhuma ultrapassagem
Então ele teria feito, ao fazer a volta mais rápida, teria feito uma ultrapassagem em cima de alguém com bandeira amarela. Vamos ver se surge alguma coisa, mas por enquanto Schumacher está aqui confirmado na terceira posição. Coulthard é o primeiro, Hakkinen é o segundo, os dois ainda têm a possibilidade de vir para a pista. O Villeneuve está aí usando tudo que tem direito, mas é apenas o sexto. O Coulthard é o primeiro, o Hakkinen é o segundo, Schumacher é o terceiro, o Hill é o quarto, Irvine é o quinto, Villeneuve na sexta posição, Rubens Barrichello tem a 15ª posição, Pedro Paulo Diniz é o 16º, Rossetti tem a 20ª posição, e agora nós temos, segura Villeneuve, e agora nós temos 4h30 para o final do treino. Anda acima do limite do carro desde ontem o Villeneuve, já bateu forte ontem, hoje pela manhã, andou acima do limite, tá aí andando para lá da zebra, atravessando com o carro, o que mostra o desequilíbrio, a dificuldade que tem a Williams de acertar o carro nessa temporada. Deu a impressão que tinha melhorado, mas deu a impressão que tinha melhorado em curvas de baixa, vem para uma curva, em pista de baixo, vem para uma pista complicada dessa, seletiva dessa, e mostra aí todo o desequilíbrio dos carros. O Villeneuve tem a 6ª posição e o Frentzen é apenas o 8º colocado. E nós temos mais 3 minutos e 45 de treino pela frente. Outra vez as duas McLarens na primeira fila. O Schumacher ainda vem aí. Se bem que é muito difícil, né? Porque o Mika Hakkinen tem 1,48,8, o Schumacher 1,49,7. Frentzen ficou bravo agora com o Takagi, hein? Ficou muito bravo. O Takagi aparentemente deixou ele fazer, deixou o Frentzen no traçado, só que ele fez a curva junto, quer dizer, ameaçou. Aí ele se corre o risco, o piloto de qualquer forma perde a concentração ali. Ficou muito bravo o Frentzen, com razão. Os 22 carros estão dentro do tempo limite de 1:56,464. Aí você outra vez está vendo o Frentzen. Vamos para os instantes finais e quem quiser voltar para tentar uma última volta tem que voltar agora. O Mika Hakkinen está voltando. Coulthard, Hakkinen e Schumacher, todos eles têm direito ainda, porque deu 9 voltas o Coulthard, deu 9 voltas o Schumacher e o Hakkinen deu 8 voltas. Você se lembra, ele abortou uma volta rápida, veio para o box. Fisichella tem o 7º tempo e Ralf Schumacher tem o 8º tempo. O Wurz é o 11º, Fisichella melhorou agora bota, olha aqui o lance aí, a cena aí, lado a lado, mas ficou bonito, hein? Como imagem, como visual, ficou bonito. Aí já não é ele fazendo a curva, era quando o Frentzen já do lado ali aliviava um pouco para parar do lado dele, para fazer algum gesto, para fazer alguma reclamação. Ele já estava ali propositalmente ao lado ali do carro do Takagi. Só reforçar uma informação aqui, você falou muito rapidinho, Fisichella fez 7º tempo, mas está só 1,2 na frente do Wurz agora. Pra quem possa estar estranhando, isso é uma brincadeira, o Reginaldo Leme é fã do Fisichella, eu também o acho um grande piloto, mas o Reginaldo é fã do Fisichella, então é uma brincadeira. Quando eu dizia que o Wurz ia atropelar o Fisichella na temporada, e tá aí o Fisichella 4 posições à frente do Wurz, são os dois pilotos da Benetton. Apenas um tom de descontração no treino de classificação para a corrida de amanhã. Coulthard, Hakkinen, Schumacher e Hill. Os 4 na pista, eles são os 4 primeiros colocados. Você está vendo o Schumacher e o irmão atrás. E o Damon Hill ali atrás, o Hill que está na pista. O Ralf Schumacher está no box. Coulthard, Hakkinen, Michael Schumacher, Damon Hill. Os 4 primeiros estão na pista, restando 1 minuto de treino. Amanhã às 9 horas da manhã, largada para o Grande Prêmio da Bélgica. Spa-Francorchamps, depois do Grande Prêmio da Bélgica, teremos apenas mais 3 provas para o final. O Grande Prêmio da Itália em Monza, depois o Grande Prêmio de Luxemburgo, mas que é corrido na Alemanha, no circuito de Nürburgring, e depois o Grande Prêmio do Japão. São 4 provas, portanto, para o final. O Schumacher ele faz o cálculo perfeito, é lógico que do boxe o Jean Todt está orientando para passar no limite aí da bandeirada quadriculada, hein? Para fazer a sua última volta. Ele sempre faz esse cálculo muito bem feito. Vamos lá, Coulthard na pista, abriu a volta. Temos aí 15 segundos para o final, mas quem passou, passou. Quem valeu, valeu. Coulthard, Hakkinen, Schumacher e Hill. Os 4 primeiros abrindo volta nos segundos finais do treino. Vamos ver Coulthard, e já baixou mais ainda.
29.868 a parcial. Ele já passou ali um décimo abaixo do tempo dele, Coulthard mesmo. Vai complicar a vida de todo mundo. Mas o Mika Häkkinen passa ainda mais rápido. 29.764. Vai para pole position o Mika, hein? Schumacher passou em 30.4 e o Hill 30.1. O Hill passa bem mais rápido que o Schumacher. Pode até tomar a terceira posição do Schumacher. Se o Coulthard não caprichar muito aí, vai perder para o Mika Häkkinen. Mika Häkkinen que aí você está vendo agora. A parcial do Coulthard foi 29.86, a do Häkkinen 29.76. A do Schumacher 30.46, a do Damon Hill 30.12. Treino oficialmente já terminou. Essa volta está valendo para os 4. A briga é de Coulthard com Mika Häkkinen. Enquanto isso, Diniz e Barrichello também fazem as suas duas melhores parciais, também estão em voltas rápidas. Barrichello é o 15º, Diniz é o 16º. Olha o Mika, 2 décimos abaixo. Nessa segunda, o Coulthard virou 49.7. O Mika Häkkinen foi lá, tirou o coelho da cartola, virou 49.6. Mika Häkkinen vem para mais uma pole position. É só acertar o finalzinho. Principalmente aquela variante, essa aí, ó. Se fizer certinho aí, não tem erro. Ele apoia, vem para a segunda parte. Se ele fizer certinho, ele vem para pole. Aí vem Mika Häkkinen. Vai fechar 1:48.682. Faz a pole Mika Häkkinen, porque Coulthard tinha virado 1:48.995. Schumacher 1:49.728. Damon Hill toma a posição de Schumacher. Cai para a quarta posição Schumacher, porque ele virou 1:50.027. Ele já tinha 1:49.727. Rubens Barrichello ganha uma posição, toma a posição de Panis. Vem para a 14ª posição. Pedro Paul Diniz tem a 16ª posição, Rossetti é o 20º. Portanto, Mika Häkkinen, mais uma pole position na temporada. David Coulthard em segundo, outra vez a dobradinha da McLaren. O Hill numa volta excepcional. Olha ele passando aí. E Schumacher vem logo atrás. No finalzinho do treino, você vai conferir agora. Mika Häkkinen, 1:48.682. Coulthard, 1:48.845. Damon Hill, que volta do Damon Hill. Que fase da Jordan. Pode ter brasileiro ano que vem. Ou o Zonta ou o Pedro Paulo Diniz. Torça aí, vale a torcida. Tô torcendo muito para que um dos dois fique por lá. O Hill em terceiro. O Schumacher em quarto. Você vê o Barrichello em 14º. Pedro Paulo Diniz, ótimo treino em 16º. Rubens Barrichello, veja quanto ele botou no Verstappen, o companheiro dele 17º. E o Pedro Paulo Diniz em 16º. O Mika Salo, companheiro dele na 18ª posição. O Ricardo Rossetti em 20º. A diferença grande do Häkkinen para o Schumacher virou 48.6. O Häkkinen virou 49.7. 1 segundo e 1. A diferença do Häkkinen para o Schumacher. Tem tudo para conquistar a vitória o Häkkinen amanhã. O Schumacher vai na estratégia, na experiência e principalmente na chuva, que até agora não caiu. E não me lembro nos últimos 10 anos ou mais de um fim de semana sem uma gota de chuva no Grande Prêmio da Bélgica, Reginaldo. É a pura verdade. O Mika Häkkinen, nona pole, e a mulher dele, Erja, muito satisfeita. A nona pole no ano, o Coulthard tem 3 e o Fisichella 1. E o Schumacher, tendo perdido a chance de sair exatamente atrás do Häkkinen, quer dizer, ele está na segunda fila de qualquer forma, vai complicar um pouco a estratégia do Jean Todt, do diretor esportivo da equipe Ferrari. Mas vamos ficar de olho nessa estratégia, sem dúvida, um ponto alto da corrida, uma coisa que sem dúvida vai trazer. A segunda posição dele